Amém. O texto bíblico para nossa meditação encontra em Ezequiel, capítulo de número 37. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus, nós vamos fazer esta leitura. Amém? É a nova versão internacional de Ezequiel 37, os 14 primeiros versos. Amém? Minha tradução possui o seguinte título: O Vale dos Ossos Secos. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos, e Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E respondi: Ó soberano Senhor, tu sabes. E então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. E então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei os ossos e foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia o espírito neles. E a seguir ele me disse: profetiza ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. E então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. E eles dizem: nossos ossos se secaram, e nossa esperança desvaneceu-se e formou exterminados. E por isso, profetize e diga-lhes: assim o soberano, o Senhor, o meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porém o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra, e então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor para nossa reflexão, para nossa meditação nessa manhã. Amém? Amém. Eu te amo. Amém. Irmãos, irmãs, nessa semana nós
fomos presenteados pelo Senhor para refletirmos acerca da semana do Pentecostes. Amém? Amém. Nós tivemos o privilégio de receber mensagens, reflexões, conversas à luz da palavra de Deus pelo MNO. O que é o MNO, pastor? Eu cheguei aqui e não estou sabendo de nada. Amém? O que é o MNO, pessoal lá atrás, comigo aqui? O que é o MNO? Movimento Nacional de Oração. Amém? O que é o MNO? Movimento Nacional de Oração. Vocês aprenderam rápido, hein? Exatamente em 2015, a nossa denominação, a nossa igreja, ela passou por talvez uma das maiores reflexões acerca de si mesmo, quando toda a Assembleia Geral se colocou de joelhos para orar. Amém? Amém. Eu estou falando 2015, mas eu estou confundindo um pouco as datas. Me perdoem. Foi em 2017. Mas não importa. O que importa é que toda a Assembleia Geral se coloca de joelhos para refletir a âmbito nacional. Todos os representantes das nossas igrejas, das nossas denominações, se colocam de joelhos em pró da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E a partir daquele dia, o presidente, evidentemente, convoca que todos ali se coloquem de joelhos. Fato inédito para a vida de muitos que ali estavam. Inédito porque nunca se viu antes a igreja de joelhos numa reunião a nível nacional. E por esta causa, todos se colocaram de joelhos. E ali naquele dia nasce no coração dos homens e de mulheres de fé que ali estavam este movimento. Vamos começar um movimento para orar pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Vamos começar a orar pela nossa vida cristã. Vamos orar os pastores uns pelos outros. De igual modo, as pastoras, os missionários, as missionárias, os presbíteros, as presbíteras, que ali estavam compondo aquela reunião. Vamos orar uns pelos outros. Amém. E o MNO, o Movimento Nacional de Oração, nasce ali, onde então, hoje nós temos torres de oração, amém? Amém. Onde cada dia da semana temos torres de oração reservada para então orarmos pela nossa igreja. Amém. Que Deus me abençoe. Amém. E nós nessa torre de oração oramos pelos enfermos, nós oramos pela igreja, oramos pelas pessoas que se afastam, oramos pelas pessoas que ficam em casa e não vêm para a igreja. Oramos por todos. E eu faço parte da torre de oração de domingo. Amém? Amém. Propositalmente, para que a igreja também esteja em oração. Juntos em oração. Para estarmos reservando uma hora do nosso dia para orar. E aí a gente consegue arrumar tempo para tanta coisa, mas quando é para orar a gente tem muita dificuldade.
Principalmente quando é um horário reservado. Todo dia, aquela hora eu vou orar. Imagina, sempre vai acontecer alguma coisa para não dar certo. Mas você tem que ter um propósito com o Senhor. E conversando com um dos responsáveis pela torre de oração, e então ele me disse que nós iríamos fazer essa semana do Pentecoste. E eu, assiduamente, irmãos, confesso que participei de todos os vídeos que foram disponibilizados no site da IPI do Brasil. Apenas 2 dias não tiveram vídeos. Amém? Amém. Terça-feira e hoje domingo. Amém. Terça-feira a nossa igreja também teve uma live, um vídeo. E hoje, a mensagem de hoje está sendo disponibilizada, gravada e depois disponibilizada na internet. E essa semana de oração, de reflexão sobre o Espírito Santo, e hoje talvez eu não vou falar que é um desfecho, um término, porque são reflexões que ainda vão estar disponíveis. Então, se porventura você não assistiu, eu convido que você assista. Amém? Amém. O texto de hoje, o texto lido, ele fala de um vale de ossos secos e eu começo já me perguntando o que seria este vale. Este vale era o local onde as pessoas, quando faleciam, eram colocadas. Muito próximo de hoje do cemitério, mas uma outra configuração, uma outra formatação da qual nós temos hoje. Que hoje é mais organizado, separado por pessoas, tal, por corpos. E antigamente não era a mesma logística que nós temos hoje. Então ali era um vale onde tinha os ossos, eram depositados os ossos. Amém? Amém. Os ossos secos significava que fazia muito tempo que os ossos estavam lá. Não era pessoas que tinham acabado de falecer, mas eram já num estado muito longo que aqueles ossos estavam lá e por isso eles estavam já secos. E no versículo de número 3, há uma dialética entre Deus e Ezequiel, uma conversa provocativa entre as partes, onde ele pergunta, Deus pergunta a Ezequiel, poderão viver estes ossos? Humanamente, olhando assim, não tinha a mínima condição, porque além de estarem mortos, os ossos já estavam secos, ou seja, indo já para um estágio de decomposição. Impossível que eles pudessem vir a nascer de novo. No entanto, Ezequiel, ele responde de uma maneira surpreendente ao nosso Deus. Tu sabes. Amém? Amém. Tu sabes. É um dos atributos de Deus. Amém? Deus sabe todas as coisas. Ele é onisciente. Tu sabes. Mas se Deus sabia, por que ele estava perguntando? Já pararam para pensar por que ele estava fazendo? Ele estava, na verdade, fazendo uma reflexão com Ezequiel. Lógico, ele sabia, ele é onisciente. Não precisava nem perguntar. Mas é por isso que ele está fazendo essa dialética, esse exercício com Ezequiel. É possível viver? Bom, se é possível ou não, o Senhor sabe.
Então, você tem que fazer o quê? Profetiza. Amém? Amém. Mudando para o tema do ano, ide, vai, acorda, é com você que eu estou falando. Ide, vai, profetiza, fala. No verso de número 5, diz que o Espírito, mas eu quero que com a sua Bíblia aberta, você olhe Ezequiel 37:5 e veja a qual Espírito Deus está falando. Este Espírito está em letra minúscula. Aí você vai falar assim para mim, mas o que tem a ver que está com letra minúscula? Não é aula de português, pastor? Que a igreja é Bíblia. Espírito em letra minúscula é o espírito humano. Todos nós somos corpo, alma e espírito. E é deste espírito que Deus está falando. Ou seja, é quando o imaterial entra na matéria, no corpo, o espírito humano. E no versículo de número 6, começa então a reconstrução da carne. A carne humana começa a ganhar forma, juntamente com o Espírito. Maiúsculo ou minúsculo na sua Bíblia? Fala para mim. Minúsculo. Já por si só, era inimaginável isso. Não poderíamos acreditar que aqueles ossos que estavam secos estavam ganhando forma, estavam novamente ali ganhando matéria e também espírito. Amém? Amém. Versículo de número 7. Após a profecia, os ossos começaram a se mexer. Deus profetizou, o profeta falou e a bênção de Deus começa a acontecer com aqueles ossos. Começam a ter vida. Ossos secos. Esses ossos secos, na verdade, é uma representação de todo o povo de Deus, todo Israel, todo o norte e todo o sul. O povo de Deus, até o reinado de Salomão, era um povo só, era uma unidade. Depois ele foi dividido. O povo do norte era o Israel e o povo do sul era Judá. E essa separação existia não somente geograficamente, mas também administrativamente. Eram 2 reis. Mas a palavra de Deus fala de todo o povo de Deus, tanto o povo do norte quanto o povo do sul, ou seja, tanto Israel como Judá, estavam longe da presença de Deus. Os ossos secos, já indo para a fase em decomposição, quer dizer que o povo estava em pecado. O povo estava distante da vontade de Deus. O povo estava em ruptura com a aliança. Porque Deus, ele fez aliança com o seu povo. Mas o povo em desobediência, ele rompe com Deus. Sequidão, então, é isso. O povo e os reis se desviando da vontade do Senhor. Amém. Eu amo. Amém.
naquela época, porque o povo rompeu com o Senhor, deixou de fazer a vontade de Deus, o reino do norte foi invadido pelos assírios e o sul pelos babilônicos. Então, este retrato dos ossos secos significava exatamente isso, que o povo estava totalmente desfacelado, sem esperança, sem vida, um povo totalmente destruído. Mas Deus, Ele é misericordioso. Amém. Você crê nisso? Amém. Então repete comigo se você acredita. Deus é misericordioso. E Ele está revivendo os ossos secos do seu povo. Amém. Amém. Deus é o único que pode mudar a condição do seu povo. Aleluia. Ezequiel falou, tu sabes todas as coisas. E Ele é o único que pode mudar a condição do teu povo. Versículo 12, novamente a fala profetiza, e nós vamos aqui, de uma forma poética, mudar para ide, porque profetizar é falar, é anunciar, e o ide está na mão do povo, do profeta ou da profetisa, de você que é chamado por Deus para anunciar. Por que Deus não falou? Porque Deus virou para o profeta e falou assim, fala, Deus poderia falar, que precisar do profeta que nada, vou eu falar. Mas não, Deus, Ele conta com cada um de nós para anunciarmos a palavra de Deus, para profetizar, para evangelizar. Versículo de número 14. Quem está com ele aberto? Fala do Espírito. Amém? Amém. Agora eu vou fazer uma pergunta. Este Espírito do verso 14 está minúsculo ou maiúsculo? É o Espírito Santo do Senhor que entra no meio do seu povo e permite que então, cheio do Espírito Santo, estar vivo, mas agora não vivo apenas em corpo, alma, em espírito, ou matéria e não matéria, visível e invisível, mas na totalidade do ser, o Espírito Santo habitando no meio do povo, da vida e da vida em abundância. Pelo poder do Senhor, pelo poder de Deus, o seu povo é novamente vivo e cheio da presença do Senhor. Quando o coração do povo está com o seu coração arrependido, humilde para voltar aos caminhos de Deus, é possível a verdadeira vida. Deus pode tudo. Amém. Deus pode todas as coisas. Para Deus não há impossíveis. Eu gosto muito daquele cântico, Deus é o Deus do impossível. Amém? Amém. Eu queria convidar você a fazer uma reflexão sobre as duas fases dos ossos secos. Amém? A primeira é a visão que Ezequiel tem, quando ele vê todos aqueles ossos secos. A primeira visão é da ruína, da destruição, é do pecado. O pecado, quando está entre o povo, quando o povo já rompeu com o Senhor, não quer saber, não quer ler a Bíblia, não quer orar, não quer ir para a igreja, não quer saber de crente, não quer saber de pastor, não quer saber de nada. Eu quero viver a minha vida, A minha vida é a minha regra, não é assim? Eu faço do meu jeito, que seja feita a minha vontade
que seja feita conforme o que eu quero fazer. E a vontade dos outros tão pouco importa para mim. Quando prefiro seguir pessoas, tendências, modismos, estamos mais próximos dos ossos do vale, os ossos secos. Quando tudo é mais importante e eu não quero saber absolutamente de nada que está ligado com Deus. Este primeiro retrato, quando nós olhamos para pessoas assim, pensamos, meu Deus, esse tipo de gente nunca vai se chegar aos pés de Cristo. Porque não querem saber. E no começo do texto, Deus pergunta para Ezequiel, é possível que eles tenham vida? Tu sabes, Deus. Então Deus fala para Ezequiel, profetiza para aquelas pessoas que não acreditam em Deus. Ide, fale, anuncie para essas pessoas que não acreditam, que acham que tudo isso é um conto de fadas. Fale. Não fique constrangido ou constrangida se a pessoa não acreditar. Não é com você a conversão ou não. É o Espírito Santo do Senhor que vai tocar no coração, que vai tocar na mente. Você vai falar uma vez, você vai falar outra vez, você vai falar de novo. Mas você também tem que orar, tem que estar em sintonia, né? Você e Deus. Mas você tem que falar. O não falar é também o retrato do Vale dos Ossos Secos. Então você tem que falar. Mas o segundo caso é um tanto quanto peculiar. Ou seja, o corpo já não mais em estado de decomposição, já em matéria, já afirmado, já com o espírito, corpo, alma, espírito, ou elementos visíveis com elementos invisíveis, a forma como você queira falar, amém? Mas falta o Espírito Santo. E muitas das vezes, aqui está mais próximo de nós. Quando, hoje eu não vou porque eu estou cansado. Minha perna, aqui minhas costas aqui, eu não vou. Tá frio, até brinquei ontem, né? Eu não vou tomar banho hoje de noite porque eu vou tomar amanhã de manhã, né? E aí amanhã de manhã eu não tomo porque eu já tomei ontem. Mas a verdade é que tudo vai ficando para depois, ou sem fazer. Eu dei a alegoria do banho, mas quantas coisas que são da casa de Deus que nós não julgamos importância. Depois, hoje não. O pastor está lá, não sei quem vai fazer. Né? E eu gosto quando a palavra de Deus, irmãos, ela não é assim, pensando em alguém, sabe? Quando ela é para mim. Eu nunca falo aqui no púlpito pensando em dar uma indireta para ninguém, tá? É para mim. Se a palavra servir para mim, para o meu coração, para a minha vida, aí eu acho que ela vai fazer sentido também para vocês. Amém. E também, um amigo meu, ele recebe algumas mensagens no celular, com áudio, e ele, esses dias falou, pastor, as suas mensagens estão rodando o Brasil todo, você não sabe. Sim, amém. Então, vai falar no coração de alguém também. Amém. Então, não fique pensando, o pastor falou para mim. Não. Aliás, se falou, amém. 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 É para você mesmo também. Eu prefiro que a palavra fale para mim.
porque não fale para mim. Que eu volte do culto renovado pela palavra. Que eu volte do culto transformado pela palavra. Do que ficar com o corpo, com a minha alma, com o meu espírito, mas sem a presença do Espírito Santo de Deus. Sem ter aquela motivação primeira de fazer a obra de Deus em primeiro lugar e deixar as outras coisas para depois. A minha série favorita, depois. O meu filme favorito, depois. O meu time de futebol favorito, depois. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Em primeiro lugar, buscar a essência no Senhor. Que o nosso corpo não seja apenas confortável estar aqui com a matéria preenchido, funcionando, corpo, alma e espírito, mas também com a presença do Espírito Santo de Deus. Amém. É o Espírito Santo de Deus que deve conduzir a nossa vida. Amém? Amém. Eu estou contando aqui, eu acho que já deu 30 minutos. Amém, eu te amo, amém. Tá indo? Amém, eu te amo. Amém.